Casos reais, de uso da lei da Assunção bem-sucedidos. Será extremamente útil, neste momento, para citar uma série de exemplos concretos, de sucesso, da aplicação da presente lei. Histórias de casos são dados reais. Em cada uma delas, o problema está claramente definido, e a forma como a imaginação foi usada para atingir o estado necessário de consciência está totalmente descrito. Em cada um desses casos, o autor deste livro foi pessoalmente causa, ou foi dito fatos pela pessoa envolvida. Esta é uma história, com todos os detalhes, de que sou pessoalmente familiar. Na primavera de 1943, um soldado recentemente elaborado estava estacionado em um grande acampamento do exército em Louisiana. Ele era intensamente ansioso para sair do exército, mas apenas de uma forma totalmente honrando. A única maneira que ele poderia fazer isso era para se candidatar a um cargo inferior. A aplicação, em seguida, necessária a aprovação de seu comandante para se tornar efetivo. Com base em regulamentos do exército, a decisão da comandante era final, e não pode ser objeto de recurso. O soldado, seguindo todo o procedimento necessário, solicitou sua dispensa. Dentro de 4 horas, esta aplicação foi devolvida marcado reprovado. Convencido de que ele não poderia apelar à decisão de qualquer autoridade superior, militar ou civil, virou-se dentro de sua própria consciência, determinado a contar com a lei da Assunção. O soldado percebeu que sua consciência era a única realidade, que o seu estado particular de consciência determinou os eventos que ele iria encontrar. Naquela noite, no intervalo entre ir para a cama e adormecer, ele se concentrou conscientemente, usando a lei da Assunção. Na imaginação, ele sentiu-se em seu próprio apartamento, em Nova York. Ele visualizou seu apartamento, isto é, no olho da sua mente, ele realmente viu seu próprio apartamento, mentalmente retratando cada um dos quartos familiares, com todos os móveis, vividamente reais. Com esta imagem claramente visualizada, e deitado, de costas no chão, ele ficou completamente relaxado, fisicamente. Desta forma, ele induziu um estado que confinam com o sono, ao mesmo tempo, retendo o controle. Quando seu corpo estava completamente imobilizado, ele assumiu que estava em seu próprio quarto, e sentiu-se deitado na sua cama. Um sentimento muito diferente daquela de mentir, sobre uma cama do exército. Na imaginação, ele se levantou da cama, andou de sala em sala, tocando várias peças de mobiliário. Ele então foi para a janela, e com as mãos apoiadas no peitoril dava para olhar a rua de seu apartamento. Tão vívida era tudo isso, em sua imaginação, que viu em detalhe o pavimento, as grades, as árvores, e o tijolo vermelho, familiar do edifício, do lado oposto da rua. Ele então retornou para sua cama, sentiu-se caindo no sono. Ele sabia que era mais importante, no uso bem-sucedido desta lei que, no ponto real de adormecer, sua consciência ser preenchido, com a assunção, de que ele já estava lá. Tudo o que ele fez na imaginação foi baseada na assunção, de que ele não está mais no exército. Noite após noite, o soldado decretava este drama. Noite após noite na imaginação ele se sentiu dispensado. De volta em sua casa, vendo todos os ambientes familiares e adormecendo em sua própria cama, isto continuou durante 8 noites. Durante 8 dias a sua experiência objetiva continuou sendo diretamente oposto sua experiência. Logo após isso foi feito, ele foi obrigado a se apresentar ao escritório do coronel. Durante a discussão, o coronel perguntou se ainda era seu desejo de sair do exército. Ao receber uma resposta afirmativa, o coronel disse que ele, pessoalmente, discordou, e enquanto ele tinha fortes objeções à aprovação da dispensa, ele decidiu ignorar essas objeções e aprovar isso. Dentro de poucas horas, o pedido foi aprovado, e o soldado, agora um civil, estava em um trem, com destino à sua casa. Este segundo relato é uma história notável, de um homem de negócios extremamente bem-sucedido, demonstrando o poder da imaginação e da lei da Assunção. Eu sei que esta família, intimamente, e todos os detalhes, foram ditos para mim pelo filho aqui descrito. A história começa quando tinha 20 anos de idade. Ele estava ao lado do mais velho, em uma grande família de 9 irmãos, e uma irmã. O pai era um dos sócios de uma empresa de pequeno porte, merchandising, em seu 18º ano, do irmão referido nesta história,
deixou o país em que viveu, e viajou 2.000 milhas para entrar na faculdade e completar sua educação. Pouco depois de seu primeiro ano na faculdade, ele foi chamado de casa, por causa de um acontecimento trágico, em conexão com os negócios de seu pai. Através das maquinações de seus associados, o pai não só foi forçado a sair de seu negócio, mas foi objeto de falsas acusações, impugnar seu caráter e integridade. Ao mesmo tempo, ele foi privado de sua legítima participação no capital da empresa. O resultado foi que ele encontrou-se em grande parte desacreditado, e quase sem dinheiro. Foi nestas circunstâncias que o filho foi chamado para a casa da faculdade e ele voltou, seu coração encheu-se com uma grande resolução. Ele foi determinado que ele iria se tornar extraordinariamente bem-sucedido nos negócios. A primeira coisa que ele e seu pai fez foi usar o pouco dinheiro que tinha para começar seu próprio negócio. Eles alugaram uma pequena loja em uma viela não muito longe da grande empresa da qual o pai tinha sido um dos principais proprietários. Lá, eles começaram uma inclinação de negócios, no serviço real, para a comunidade. Foi logo depois disso que o filho, com a consciência instintiva de que era obrigado a trabalhar, deliberadamente utilizado a imaginação, para atingir um objetivo quase fantástico. Todos os dias, no caminho para o trabalho, ele passou o edifício do antigo negócio do seu pai, o maior negócio de seu tipo no país. Foi um dos maiores edifícios, com a localização mais proeminente no coração da cidade. No exterior do edifício foi um enorme sinal em que o nome da empresa foi pintado em grandes letras em negrito. Dia após dia, enquanto ele passava, um grande sonho tomou forma na mente do filho. Ele pensou em como seria maravilhoso, se fosse a sua família que tivesse grande edifício. Um dia, enquanto ele estava olhando para o edifício, em sua imaginação, viu um nome completamente diferente, sobre o grande sinal em frente à entrada. Agora, as grandes letras enunciados seu nome de família. Nestes casos clínicos, nomes reais não são usados. Por uma questão de clareza nesta história usaremos nomes hipotéticos, e assumir que nome de família do filho era Lorda. Onde o sinal lido FN-co. Na imaginação realmente viu o nome, letra por letra, JN Lordar Sons. Ele permaneceu olhando para o sinal com os olhos bem abertos, imaginando que ele leia N, Lordar Sons. 2 vezes por dia, semana após semana, mês após mês, por 2 anos, viu o seu nome de família, ao longo da frente do prédio. Ele estava convencido, fortemente o suficiente, para que uma coisa era verdade. Ele foi obrigado a ser o caso, vendo na imaginação, seu nome de família, no sinal, que implicava que fossem donos do negócio. Ele ficou convencido, de que um dia ele seria ele próprio. Durante este período, ele disse, apenas a uma pessoa, o que estava fazendo. Ele confiou em sua mãe, que com preocupação amorosa, tentou desencorajá-lo, a fim de protegê-lo de que poderia ser uma grande decepção. Apesar disso, ele persistiu dia após dia. 2 anos depois, a grande empresa falhou, e o edifício cobiçado estava à venda. No dia da venda, ele não parecia a propriedade mais perto do que ele tinha sido 2 anos antes, quando ele começou a aplicar a lei da Assunção. Durante este período, eles tinham trabalhado duro, e seus clientes tinham confiança implícita neles. No entanto, eles não tinham ganho qualquer coisa como a quantidade de dinheiro necessário para a compra do imóvel. Nem eles têm qualquer fonte a partir da qual eles poderiam emprestar o necessário capital. Tornando ainda mais remota a chance de consegui-lo, foi o fato de que este foi considerado como a propriedade mais desejável na cidade, e um número de ricos empresários estavam dispostos a comprá-lo. No dia real da venda, para sua surpresa completa, um homem, quase um estranho, entrou em sua loja e se ofereceu para comprar a propriedade para eles. Devido a algumas condições incomuns, envolvidas nesta operação, a família do filho não poderia mesmo fazer uma oferta para a propriedade. Eles pensaram que o homem estava brincando. No entanto, este não foi o caso. O homem explicou que ele os tinha visto por algum tempo, admirava sua capacidade, acreditava na sua integridade, e que o fornecimento de capital para que possam entrar no negócio, em larga escala, palpite do estrangeiro, era mais do que justificada. Hoje, esta família é proprietária, não só do negócio, em particular, a que se referi, mas possui muitas das maiores
indústrias do país em que vive. O filho, vendo seu nome de família, sobre a entrada deste grande edifício, muito antes de ele realmente estava lá, estava usando exatamente a técnica que produz resultados. Ao assumir a sensação de que ele já tinha o que ele desejava, fazendo isto uma realidade viva na sua imaginação, pela persistência determinada, independentemente da aparência ou circunstância, ele inevitavelmente causou seu sonho de se tornar uma realidade. Esta outra história é de um resultado muito inesperado, de uma entrevista com uma senhora, que veio me consultar. Uma tarde, uma jovem avó, uma mulher de negócios em Nova York, veio me ver. Ela trouxe ao longo de seus 9 anos de idade, neto, que foi visitá-lo em sua casa, na Pensilvânia. Em resposta às suas perguntas, expliquei a lei da Assunção, descrevendo em pormenor o procedimento a ser seguido para atingir um objetivo. O menino sentou-se calmamente, aparentemente absorvido, em um caminhão de brinquedo pequeno, enquanto eu expliquei à avó o método de assumir o estado de consciência, que seria de seu desejo já realizado. Eu disse a ela a história do soldado, no campo de que cada noite adormeceu, imaginando-se, em sua própria cama, em sua própria casa. Quando o menino e sua avó estavam saindo, ele olhou para mim com grande entusiasmo, e disse: "Eu sei o que eu quero agora. Eu sei como obtê-lo." Surpreso, perguntei-lhe o que ele queria. Ele me disse que tinha seu conjunto coração em um filhote de cachorro. Para isso a avó protestou vigorosamente, dizendo ao menino que tinha sido deixado claro, repetidas vezes, que ele não poderia ter um cão, em qualquer circunstância. Que seu pai e sua mãe não permitiria isso, que o menino era muito jovem para cuidar de um cão adequadamente. Além disso, o pai teve um profundo desagrado com cães que ele realmente odiava, e não queria ter nenhum por perto. Todos estes foram os argumentos do menino, apaixonadamente desejava ter um cão. Recusou-se a entender. "Agora eu sei o que fazer", disse ele. "Todas as noites, quando eu estiver indo dormir, eu vou fingir que eu tenho um cachorro." "Não", disse a avó, "que não é o que o Sr. Neville quis dizer. Isso não foi feito para você, você não pode ter um cão." Aproximadamente 6 semanas depois, a avó disse-me que era para ela uma história surpreendente. O desejo do menino de possuir um cão era tão intenso que ele tinha absorvido tudo o que eu tinha dito à sua avó de como alcançar um desejo, e ele acreditava implicitamente que, finalmente, ele sabia como obter um cão. Colocando essa crença em prática, por muitas noites, o menino imaginou um cão deitado em sua cama, ao lado dele. Na imaginação, ele acariciou o cão realmente sentindo sua pele. Coisas como brincadeira com o cachorro e levá-lo para um passeio encheu sua mente. Dentro de algumas semanas isso aconteceu. Um jornal da cidade, em que o menino viveu, organizou um programa especial em conexão da Semana Bondosa, os animais OEC. Todas as crianças da escola foram solicitadas a escrever um ensaio sobre por que eu gostaria de possuir um cão. Após as entradas de todas as escolas foram apresentados e julgados, o vencedor do concurso foi anunciado. O mesmo menino que semanas antes, em meu apartamento em Nova York, tinha dito: "Agora eu sei como obter um cão." Foi o vencedor, em uma cerimônia elaborada, que foi divulgada, com histórias e fotos no jornal. O menino foi premiado com um belo filhote de cachorro collie. Ao relacionar esta história, a avó me disse que se tivesse dado dinheiro para comprar um cão para o menino, os pais teriam se recusado, e iria usá-lo para comprar um título para o menino ou colocá-lo no banco de poupança para ele. Além disso, se alguém tinha dado para ele um cão de presente, eles teriam recusado ou dado o cão. E iria usá-lo para comprar um título para o menino ou colocá-lo no banco de poupança para ele. Além disso, se alguém tinha dado para ele um cão de presente, eles teriam recusado ou dado o cão. Mas a maneira dramática em que o menino teve o cão, a maneira como ele ganhou o concurso, em toda a cidade, as histórias e fotos no jornal, o orgulho de realização e alegria do próprio garoto, tudo combinado para provocar uma mudança de coração nos pais. E eles encontraram-se fazendo o que ele nunca concebeu possível, que lhe permitiu a ficar com o cão. Tudo isso a avó explicou-me, e ela concluiu dizendo que havia um tipo particular de cão, em que o menino tinha preparado seu coração.
foi um cole. Isto foi dito, pela tia na história, para todo o público na conclusão de uma de minhas palestras. Durante o período de perguntas, após a minha palestra sobre a lei da Assunção, uma senhora que tinha assistido a muitas palestras e tiveram consulta pessoal comigo em várias ocasiões, se levantou e pediu permissão, para contar uma história que ilustra como ela tinha usado com sucesso a lei. Ela disse que ao voltar para casa, a partir da palestra na semana anterior, ela havia encontrado sua sobrinha angustiada, e muito chateada. O marido da sobrinha, que era um oficial da Força Aérea do Exército, tinha acabado de ser ordenado, juntamente com o resto de sua unidade, para o serviço ativo na Europa. Ela contou aos prantos à sua tia que a razão pela qual ela estava chateada foi que ela estava com esperança que seu marido fosse transferido para a Flórida como um instrutor. Ambos amavam a Flórida e estavam ansiosos para ficarem juntos, e não serem separados. Ao ouvir essa história, a tia afirmou que só havia uma coisa a fazer, e que é imediatamente aplicável: a lei da Assunção. Vamos realizá-la, disse ela. Se você fosse realmente na Flórida, o que você faria? Você iria sentir a brisa morna. Você poderia sentir o cheiro da maresia. Você se sentiria os dedos dos pés afundando na areia. Bem, vamos fazer tudo isso agora. Eles tiraram os seus sapatos, apagando as luzes. Na imaginação eles se sentiram realmente na Flórida. Sentindo a brisa quente, cheirando o ar do mar, se sentiram na Flórida. 48 horas mais tarde, o marido recebeu uma mudança de ordens. Suas novas instruções eram para relatar imediatamente para a Flórida, como um instrutor da Força Aérea. 5 dias depois, sua esposa estava em um trem para acompanhá-lo, enquanto a tia, a fim de ajudar a sobrinha, para alcançar seu desejo, juntou-se com a sobrinha. Em assumir o estado de consciência requerido, ela não foi para a Flórida, porque não era o seu desejo. Por outro lado, esse foi o intenso anseio da sobrinha. Este caso é especialmente interessante por causa do curto intervalo de tempo entre a aplicação da presente lei de Assunção e sua manifestação visível. Uma mulher muito proeminente veio a mim, em profunda preocupação. Ela manteve um belo apartamento, na cidade, e uma grande casa no campo. Mas porque muitas exigências feitas sobre ela foram maiores do que sua renda modesta, foi absolutamente essencial que ela alugasse o apartamento dela, e sua família fosse passar o verão em sua casa. Na sua cidade natal em anos anteriores, o apartamento havia sido alugado, sem dificuldade, no início da primavera, mas no dia em que veio a mim, a temporada de alugar de sublocações de verão já tinha terminado. O apartamento estava nas mãos dos melhores agentes imobiliários durante meses, mas ninguém estava interessado mesmo, quando as pessoas iam vê-lo. Quando ela havia descrito sua situação, o expliquei como a lei da Assunção poderia ser exercida. Sugeri que, imaginando que o apartamento havia sido alugado por uma pessoa que deseja ocupação imediata, e assumindo que este era o caso, seu apartamento, na verdade, seria alugado. A fim de criar o sentimento necessário de naturalidade, a sensação de que já era um fato, que seu apartamento foi alugado, eu sugeri que ela, ao cair no sono naquela noite, imaginando-se, não em seu apartamento, mas em qualquer lugar que ela iria dormir, ela rapidamente agarrou a ideia, e disse que, em tal situação que ela iria dormir, em sua casa de campo, mesmo que ainda não foi aberto para o verão. Esta entrevista foi realizada na quinta-feira. Às 9 horas da manhã do sábado seguinte, ela me ligou de sua casa, no país de origem, animada e feliz. Ela me disse que na quinta-feira à noite ela tinha adormecido, na verdade, imaginando e sentindo que ela estava dormindo em sua outra cama, em seu país de origem, muitas milhas de distância do apartamento, ela estava ocupando. Na sexta-feira, no dia seguinte, um inquilino altamente desejável, alguém que conheceu todos os seus requisitos de uma pessoa responsável, não só alugou o apartamento, mas alugou com a condição de que ele poderia se mudar nesse mesmo dia. Apenas o uso mais completo e intenso da lei de Assunção poderia ter produzido tais resultados nesta situação extrema. 4 anos atrás, um amigo da nossa família pediu que eu falasse com seu filho de 28 anos de idade, que não estava com expectativa de viver. Ele estava sofrendo de uma doença cardíaca rara. Esta doença resulta de uma desintegração do órgão
Cuidados médicos longos e custosos tinham sido em vão. Os médicos não tinham esperança de recuperação. Durante muito tempo, o filho tinha sido confinado, em sua cama. Seu corpo ficou reduzido a quase um esqueleto, e ele podia falar e respirar com dificuldade. Sua esposa e 2 filhos pequenos estavam em casa quando eu chamei. Sua esposa estava presente em toda a nossa discussão. Comecei dizendo-lhe que só havia uma solução para qualquer problema, e que a solução foi uma mudança de atitude. Perguntei-lhe para acenar com a cabeça em concordância, se ele entendia claramente o que eu disse. Isso ele concordou em fazer. Descrevi os fatos que fundamentam, da lei de consciência, no fato de que a consciência era a única realidade. Eu disse a ele que a maneira de alterar qualquer condição era mudar o seu estado de consciência a respeito dela. Como uma ajuda específica. Em ajudá-lo a assumir a sensação de já estar bem, sugeri que na imaginação, ele ver o rosto do doutor, expressar espanto incrédulo. Ao encontrá-lo recuperado, contrário a toda a razão, desde os últimos estágios, de uma doença incurável, que ele vê-lo dobrar a verificação de seu exame, e ouvi-lo dizer é um milagre, é um milagre. Ele não só entendeu tudo isso claramente, mas ele acreditava implicitamente. Ele prometeu que iria fielmente seguir este procedimento. Sua esposa, que tinha estado escutando atentamente, me garantiu que ela também iria diligentemente usar a lei da Assunção em sua imaginação, da mesma forma como seu marido. No dia seguinte, partiu para Nova York, tudo isso acontecendo durante as férias de inverno nos trópicos. Vários meses depois, recebi uma carta, dizendo que o filho tinha feito uma recuperação milagrosa. Na minha próxima visita eu o conheci pessoalmente. Ele estava em perfeita saúde, ativamente envolvido em um negócio, e completamente desfrutando das muitas atividades sociais de seus amigos e familiares. Ele me disse que a partir do dia em que eu expliquei a ele nunca teve qualquer dúvida de que isso iria funcionar. Ele descreveu como ele tinha seguido fielmente a sugestão que eu tinha feito para ele, e dia após dia tinha vivido completamente, na hipótese de já estar bem e forte. Agora, 4 anos depois de sua recuperação, ele está convencido de que a única razão pela qual ele está aqui hoje é devido à sua utilização bem-sucedida da lei de Assunção. Esta história ilustra o sucesso do uso da lei por um executivo de negócios de Nova York. No outono de 1950, um executivo de um dos bancos de Nova York discutiu comigo um problema sério, com o qual ele foi confrontado. Ele me disse que as perspectivas para o seu progresso pessoal e avanço era muito fraca. Tendo atingido a idade média e estava sentindo uma melhoria acentuada na posição e renda foi justificado, ele tinha falado para fora com seus superiores. Eu francamente lhe disse que qualquer melhoria acentuada era impossível, e insinuei que, se ele estava insatisfeito, ele poderia procurar outro emprego. Isto, naturalmente, só aumentou sua inquietação. Em nossa conversa, ele explicou que ele não tinha grande desejo de realmente muito dinheiro, mas que ele tinha que ter uma renda substancial, a fim de manter a sua casa, confortavelmente, e prever a educação de seus filhos, em boas escolas, e faculdades preparatórias, e encontrou impossível em sua renda atual. A recusa do banco, para assegurar-lhe de qualquer avanço no futuro próximo, resultou em uma sensação de descontentamento e um intenso desejo de garantir uma posição melhor, com muito mais dinheiro. Ele confidenciou-me que o tipo de trabalho que ele gostaria melhor do que qualquer coisa no mundo era aquele em que ele conseguiu os fundos de investimento de uma grande instituição, como uma fundação ou grande universidade. Ao explicar a lei da Assunção, eu disse que sua situação atual era apenas uma manifestação de seu conceito de si mesmo, e declarei que, se ele queria mudar as circunstâncias em que se encontrava, ele poderia fazê-lo, alterando o seu conceito de si mesmo. A fim de realizar esta mudança de consciência, assim, uma alteração da sua situação, pedi-lhe para seguir este procedimento a cada noite. Antes de adormecer, na imaginação estava a sentir que estava se aposentando no final de um dos dias mais importantes e bem-sucedidos de sua vida. Ele estava para imaginar que ele tinha realmente fechado um acordo, nesse mesmo dia, para se juntar ao tipo de organização que ele desejava estar com e exatamente a capacidade que ele queria. Sugeri a ele que se ele conseguiu preenchendo completamente sua mente com este sentimento, ele iria experimentar um sentido definido de alívio. Neste estado de espírito,
Sua inquietação e descontentamento seria uma coisa do passado. Ele iria sentir o contentamento, que vem com a realização do desejo. Acabei por assegurando-lhe que se ele fez isso fielmente, irá obter o tipo de posição que ele queria. Esta foi a primeira semana de dezembro. Noite após noite, sem exceção, ele seguiu este procedimento. No início de fevereiro, um diretor de uma das fundações mais ricas do mundo pediu a este executivo se ele estaria interessado em juntar-se à fundação em um executivo investimentos de manipulação de capacidade. Depois de alguma discussão breve ele aceitou. Hoje, em uma renda substancialmente mais elevada e com a garantia de progresso constante, este homem está em uma posição muito superior a tudo o que ele esperava. Neste relato, homem e mulher nesta história têm assistido minhas palestras, por muitos anos. É uma ilustração interessante do uso consciente desta lei, por duas pessoas concentrando-se no mesmo objetivo de uma só vez. Este homem e mulher eram um casal, excepcionalmente devotado. Sua vida era completamente feliz, e totalmente livre de quaisquer problemas, ou frustrações. Por algum tempo eles tinham planejado se mudar para um apartamento maior. Quanto mais eles pensavam sobre ele, mais eles perceberam que o que eles tinham em seus corações definido foi uma bela cobertura. Ao discutir isso juntos, o marido explicou que queriam com uma enorme janela com vista para uma vista magnífica. A esposa disse que ela gostaria de ter um dos lados das paredes espelhadas do chão até o teto. Ambos queriam ter uma lareira. Foi um desejo que o apartamento fosse na cidade de Nova York. Durante meses, eles tinham procurado apenas como um apartamento em vão. Na verdade, a situação na cidade era tal que a obtenção de qualquer tipo de apartamento era quase uma impossibilidade. Muito antes de serem concluídos, muitos sendo alugados das plantas do edifício. No início da primavera, após meses de busca infrutífera, eles finalmente localizaram um que seria bom para eles. Era um apartamento de cobertura em um edifício apenas a ser concluído, em Superior, na 5ª Avenida de frente para o Central Park. Ele teve uma séria desvantagem. Sendo um edifício novo, não estava sujeito controle de aluguel, e que o casal sentiu o aluguel anual era exorbitante. Na verdade, era vários milhares de dólares por ano mais do que eles tinham considerado pagar. Durante a primavera dos meses de março e abril eles continuaram olhando para várias coberturas em toda a cidade, mas eles sempre acabavam voltando para a mesma. Finalmente, eles decidiram aumentar o montante que pagaria substancialmente, e fez uma proposição que o agente do prédio concordaria em falar com os donos. Foi neste momento, sem discutir uns com os outros, cada um determinado a aplicar a lei da Assunção. Não era até mais tarde que cada um aprendeu o que o outro tinha feito. Na imaginação, no apartamento que estavam considerando. O marido, deitado com os olhos fechados, poderia imaginar que suas janelas do quarto fossem com vista para o parque. Ele poderia imaginar indo para a janela, a primeira coisa na parte da manhã e apreciando a vista. Sentiu-se sentado no terraço, com vista para o parque, tomando coquetéis com sua esposa e amigos, todos se divertindo. Ele preencheu com mente o sentimento atual dele, na cobertura e no terraço. Durante todo esse tempo, desconhecido para ele, sua esposa estava fazendo a mesma coisa. Várias semanas se passaram, sem qualquer decisão por parte dos proprietários. Mas eles continuaram a imaginar como eles dormiram todas as noites, que eles estavam realmente dormindo na cobertura. Um dia, para sua completa surpresa, um dos funcionários do apartamento do prédio, no qual eles tinham vivido, falaram para eles que a cobertura estava vaga. Eles ficaram surpresos porque era um dos edifícios mais desejáveis da cidade, com uma localização perfeita, à direita na Central Park. Eu sabia que havia uma longa lista de espera de pessoas que estavam tentando obter um apartamento em seu prédio. O fato de que uma cobertura tinha inesperadamente se tornam disponíveis foi mantido quieto pela administração, porque eles não estavam em posição de considerar quaisquer candidatos por ele. Ao saber que era vago, este casal imediatamente fez um pedido de que fossem alugados para eles, apenas para ser informado de que isso era impossível. O fato é que não só havia várias pessoas na lista de espera,
para um apartamento no edifício, mas na verdade foi prometido uma família. Apesar disso, o casal teve uma série de reuniões com a gestão, na conclusão de que o apartamento era deles. O edifício estava sujeito a controle de aluguel. O aluguel foi apenas sobre o que eles tinham planejado para pagar quando eles começaram a procura de um apartamento de cobertura. A localização, o apartamento em si, e do grande terraço que o rodeia, no sul, oeste e norte, foi além todas as suas expectativas, e na sala de estar de um lado é uma janela gigante de 15 pés por 8 pés com uma vista magnífica do Central Park, uma parede espelhada do chão ao teto, e há uma lareira a lenha. Fracasso na tentativa de uso da lei da Assunção. É inteiramente possível que você ou teve ou vai ter um número de falhas, a este respeito. Muitas deles são questões realmente importantes entender. Se, depois de todos esses relatos você ter um conhecimento profundo da aplicação e funcionamento da lei da Assunção, você aplicá-lo fielmente em um esforço para atingir algum desejo intenso e falhar, qual é a razão? Se para a pergunta, será que você persistiu o suficiente? Você pode responder sim, e ainda não ter realizado o seu desejo. Qual é a razão para o fracasso? A resposta para isso é o fator mais importante no uso bem-sucedido da lei da Assunção. Tempo que leva a sua assunção, para se tornar realidade, o seu desejo de ser realizado, é diretamente proporcional à naturalidade do seu sentimento de já ser o que você quer ser, de já ter o que você deseja. O fato é que se você não se sente natural para aquilo que você se imagina sendo, é o segredo do seu fracasso. Independentemente do seu desejo, independentemente de quão fiel e inteligente você seguir a lei. Se você não se sente natural sobre o que você quer ser, você não vai ser ele. Se você não se sente natural para conseguir um emprego melhor, você não vai conseguir um emprego melhor. O princípio geral é vividamente expresso pela frase bíblica: você morrereis nos vossos pecados, se você não transcende a partir do seu nível atual para o estado desejado. Como pode ser alcançado este sentimento de naturalidade? O segredo encontra-se em uma palavra: imaginação. Por exemplo, esta é uma ilustração muito simples. Suponha que você está seguro acorrentado a um banco de ferro grande e pesado. Você não poderia correr, na verdade você não conseguia nem andar. Nestas circunstâncias, não seria natural para você correr. Você não poderia mesmo ver que era natural para você correr. Mas você poderia facilmente imaginar-se correndo. Naquele instante, enquanto que a sua consciência está cheia de sua corrida imaginada, você teria esquecido da sua limitação. Na imaginação, sua corrida foi completamente natural. O sentimento essencial de naturalidade e pode ser alcançado persistentemente, preenchendo sua consciência com imaginação. O progresso pode saltar apenas a partir de sua imaginação, do seu desejo de transcender seu nível atual. O que você realmente e literalmente deve sentir é que, com a sua imaginação, todas as coisas são possíveis. Você deve perceber que as mudanças não são causadas por capricho, mas por uma mudança de consciência. Você pode não conseguir obter ou manter o estado particular de consciência necessária para produzir o efeito desejado. Mas, quando você sabe que a consciência é a única realidade, e é o único criador de seu mundo particular, e ter queimado esta verdade em todo o seu ser, então você sabe que o sucesso ou o fracasso está inteiramente em suas próprias mãos. Querendo ou não, você é disciplinado o suficiente para sustentar o estado necessário de consciência em casos específicos, não tem qualquer influência sobre a verdade da própria lei que uma assunção, se persistir, vai acontecer de fato. A certeza da veracidade desta lei deve permanecer, apesar de grande decepção e da tragédia, mesmo quando você ver a luz da vida ir para fora, e todo o mundo continua, como se ele ainda estivesse dia. Você não deve acreditar que, porque sua assunção não se materializou, a verdade de que assunções fazer materializar é uma mentira. Se as suas assunções não forem preenchidas, é por causa de algum erro ou fraqueza em sua consciência. No entanto, estes erros e fraquezas podem ser ultrapassados. Portanto, fiche atentamente a obtenção de níveis cada vez mais elevados, para sentir que você já é a pessoa que você quer ser. E lembre-se de que o tempo que leva a sua assunção, para se tornar realidade, é proporcional à naturalidade de ser ele. O homem envolve-se com a verdadeira imagem de si mesmo. Espírito se constrói uma casa,
e além de sua casa um mundo, e para além do seu mundo um céu. Saiba então que o mundo existe para você o fenômeno é perfeito, o que somos, é que só podemos ver. Tudo o que Adão tinha, tudo o que César pudesse, você tem, e pode fazer. Adão chamou a sua casa, o céu e a terra. César chamou sua casa, de Roma. Você talvez chame o seu comércio de um sapateiro. 100 acres de terra, ou sótão de um estudioso. No entanto, linha por linha e ponto por ponto, o seu domínio é tão grande quanto o deles. Embora sem nome.